pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma live de domingo aqui. Hoje a gente tem um papo de recuperação com um convidado muito especial, Flávio. Boa noite, Flávio, tudo bem? Boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem. Primeiro, agradecer, você ter aceitado o convite, obrigado. Imagina, estamos aqui para tentar ajudar. Compartilhar sua experiência. Eu vi, acho que um podcast que você me mandou, né? Você participou de um podcast. Sim, aqui na minha cidade tem um pessoal fazendo e aí eles me convidaram para falar um pouco da história, né? Do que a gente vai falar hoje. Entendi. Então, pessoal, hoje a gente tem uma live, um papo de recuperação com o Flávio, né? Dependente de recuperação há um bom tempo também, né, Flávio? Vai poder contar um pouco dessa história. Sim. E acho que domingo que vem tem a Andressa de novo, e depois tem um outro convidado também que vai participar com a gente aqui, tá? Então, pessoal, se inscreve no canal quem não é inscrito ainda, tá? Curte aí. É muito importante o seu like para o nosso canal continuar crescendo, para esses tipos de conteúdo chegar até outras pessoas, né? Segue a gente lá no Instagram também, a gente sempre tem postagem lá. Participe do nosso grupo de prevenção de recaída no WhatsApp, é um grupo gratuito, tem lá mais de 200 pessoas interagindo. Então participe da nossa lista de transmissão no WhatsApp, o link aqui está na descrição do vídeo. Sempre que a gente está fazendo alguma coisa, a gente está avisando nas nossas listas de transmissão, das lives, dos conteúdos, todo isso fica avisado. Tá? E daí, quando você entra na minha lista, eu já mando também o link dos grupos para você, tá ok? Então vamos lá então, Flávio, boa noite. Né? Boa noite, mais uma vez. Então vamos lá, se apresente aí, conta a sua história primeiro, depois a gente abre para perguntas, né? Mas o espaço é seu, fica à vontade, a casa é sua. Eu queria primeiramente agradecer ao espaço, viu, Rodrigo? Te acompanho há pouco tempo, mas vejo que você está fazendo um trabalho muito bacana, esforçado, porque não é fácil, a gente quase não encontra material gerado por ex-dependentes químicos. Né? O que a gente encontra são esses ex-dependentes dando entrevista, contando um pouco mais, fazendo o trabalho que você faz de alerta, de acompanhamento, tal. Isso é muito difícil de encontrar. Então, primeiramente, parabéns a você e a Andressa. Meu nome, como você falou, meu nome é Flávio Godella, eu sou daqui do interior de São Paulo, sou de Catanduva. Eu venho de uma classe média, né? Meu pai, minha mãe sempre precisaram trabalhar, e eu perdi minha mãe com 17 anos. Logo no início, quando eu comecei a conhecer as drogas, né? Eu começo a ter contato ali com 15 anos, né? Muito por conta de galera, de querer fazer parte de uma turma. A gente que vai trabalhando com droga dependência vai percebendo que esse é um caminho muito forte, a pessoa querer se identificar com as outras. E ali, essas pessoas com as quais eu queria me identificar, achava legais, elas usavam droga e eu comecei a conhecer ele com 15 anos. Bem esporádico, bem devagar, apenas cocaína. A maconha eu nunca me dei muito bem, né? E aí comecei a beber, comecei a usar pó, e vai. E isso eu fiz por 15 anos, apenas o álcool e a cocaína. Né? Minha mãe morre ali com 17 anos, então ela não presenciou isso. E eu dei bastante trabalho para o meu pai. Né? Filho caçula, meus irmãos já tinham se casado, saído de casa. E aí começa essa coisa, né, de usar cada vez mais droga e entrar em conflito em casa. Meu pai não sabia, né? Mas você começa a precisar de dinheiro e tudo que você ganha trabalhando nunca dá, e você quer curtir cada vez mais. Isso foi criando alguns conflitos em casa. Quando eu chego ali em 2007, 2006, eu conheço o crack. Já conhecia, mas tinha aquela repulsa que mesmo o usuário de droga tem, né, a respeito do crack. Não, isso aqui eu nunca vou usar, eu nunca vou colocar a lata na boca, não vai ter disso e acabou. Só que aí o dinheiro vai faltando, né, cara? E uma hora você tá ali naquela necessidade de ficar totalmente dependente, né? Você tá na necessidade de usar algo e você acaba entrando no crack só hoje. E só hoje foram por mais 2 anos ali. E ali é a virada para minha decadência total. Se eu conseguir manter um pouco da minha vida social
com a cocaína, ainda que não tivesse condições, não tivesse um carro, eu não tinha roupas novas, eu não tinha nada, não conseguia. Tudo que eu ganhava era assim, poxa, meu tênis está furado há muitos meses, agora eu vou ter que comprar um. Mas se um amigo me desse, eu já não comprava, né? Então era essa vida levada, né? Vamos colocar entre aspas. E aí o crack me toma tudo isso, porque ele vem e absorve a minha vida para ele, né? Eu passo a viver constantemente em função do crack, ao ponto de largar todas as coisas de casa, vendê-las, né? Roupas e eletrodomésticos, tudo. Fui acabando com tudo. E quando não tinha mais o que fazer, e aí meu pai descobre, eu morava sozinho, né? Meu pai tinha se casado novamente. E aí meu pai descobre, fica nítido, por mais que ele desconfiasse ali numa situação que ocorreu, ficou bem nítido. E eu resolvo sair de casa por vergonha, para não fazer ele passar mais vergonha. E quando eu chego ali no ponto de onde eu pegava droga, o pessoal tinha todo sido preso. E eu virei pro cara e falei, poxa, mas você que é o dono aí, tá trabalhando? Ah, todos os meninos aqui rodaram. Eu falei, pô, me põe para trabalhar. O cara falou, você tá maluco, irmão, você usa crack, você não vai trabalhar aqui com a gente nunca. Eu falei, não, só hoje então, só para você não ter que ficar aí. E ali eu fiquei por 6 meses, né, indo de um traficante para outro e vivendo as situações que, assim, eu não esperava viver de forma alguma, né, dentro de bandidagens. E um dia, no meio disso tudo, eu peço socorro para minha família. Falo, olha, não tem jeito. Eu preciso de uma intervenção, preciso ser internado. E ali eles me internam, né, numa involuntária, na época ainda era muito difundida, eu estou falando aí de 2010, comecinho de 2010, então ainda tinha muita comunidade involuntária, né, e meu pai me internou numa dessa. E ali eu fiquei direto por 1 ano e 7 meses. Eu fui para ficar 3 meses... Aliás, fui para ficar 6. Em 3 meses eu dei o trabalho que eu podia dar, né? Porque eu fui porque eu quis, mas chegando lá eu não quis mais, né? E aí começa todo o processo de recuperação dentro da comunidade. E foi difícil para que eu entendesse, foi difícil para que eu aceitasse, e sempre jogando a culpa para os lados, né? A culpa é de alguém, nunca querendo assumir. Aí, num determinado momento, dentro da clínica, ali com 6 para 7 meses, ali eu me entrego e falo, não, agora vamos ter que resolver o BO que eu mesmo criei. E aí eu fico mais 1 ano, né, dentro da comunidade e saio em 2011. E de lá para cá não tive recaídas, mas eu tomo muitos cuidados, vários, né? Deles eu vejo às vezes em live você comentar, troca de pessoas, troca de locais, então eu troquei tudo, mudei tudo, não deixo... Eu entendo que o maior inimigo da minha recuperação sou eu. Então eu não passo pano para mim, sabe? Eu sempre desconfio de mim. Eu falo, ué, mas por que eu tô querendo isso? Tá todo mundo aí falando que vinho é bom, que eu poderia tomar um cálice. Para quê? Por que eu tô querendo meter esse louco em mim? Onde eu quero chegar com isso? E você vê como você falou, né? O pior inimigo é a gente. Como a nossa mente é, né? Quem é esse todo mundo que eu tô falando para mim, né? Exato. Tá todo mundo falando, quem é esse todo mundo, né? Quem é esse todo mundo que eu tô falando para mim mesmo, né? A gente se constrói na drogadependência com essas desculpas, porque a gente é tão manipulador, que a hora que você não vai manipular mais as outras pessoas, porque elas já se ligaram quem é você passa a se manipular, né? Você começa a dar desculpas para você mesmo para chegar onde você quer, né? Ah, mas meu pai bebe, mas ele nunca usou droga. Ah, mas minha tia, mas cara... Eu sempre falo, né? Quando o dependente químico, quando ele começa a entrar nesse esquema de comparação, ele nunca se compara com alguém igual ou pior a ele. Ele sempre se compara com alguém melhor, ou seja, alguém que não é dependente químico. E que faça uso de algo que ele quer, né? E ele se compara sempre... É aquela história, eu quero muito um carro, poxa, mas meu vizinho tem 2. Mas o cara trabalha a vida inteira e deixa de sair nos finais de semana e você quer se comparar a isso. Então... Ele busca semelhanças com o usuário social, né?
E busca coisas que diferenciam ele do dependente químico para comprovar que ele não é dependente químico. Para ele se convencer de que ele não é, né? Tipo, eu não sou igual aquelas pessoas, né? Exato. Porque, no fundo, eu penso dessa forma. No fundo, a grande dificuldade, pelo menos aqui eu encontrei, foi de assumir que eu não tinha conseguido conduzir a minha vida. Eu fui internado com 33 anos. Até então, eu não tinha produzido nada. Eu não tinha um carro, eu não tinha casa própria, eu não tinha roupas minhas, a maioria era ganhada de amigos. E principalmente ali nesses últimos 6 meses, né, onde eu vou para a favela, digamos assim, é um prédio da CDHU aqui, que eles tomaram conta e ficam dividindo ali entre os moradores e o pessoal que vende droga, né? Num bairro carente aqui da cidade. Então, nesse momento, eu começo a olhar só para essas coisas. Eu não tenho nada. Eu não tinha nada, né? Poxa, aí dentro da comunidade cai uma ficha muito grande, que a gente começa a se comparar, né? O cara tá lá. E o muito engraçado é que dentro da comunidade é quem é mais desgraçado, né? Tipo assim, eu matei 2, o outro matou 5. Né? É sempre essas comparações absurdas. Eu usava tantas gramas, eu usava 1 quilo. Aí você olha e fala, eu escutei o cara falar isso. Não, porque eu cheguei a usar meio quilo. Eu olhei para ele e falei, amigo, você tem noção de quanto é meio quilo? Porque a gente fica nessa briguinha de querer se comparar. E aí um dos monitores virou para mim e falou a frase que eu não esqueço mais. Minto. Quem falou para mim foi um amigo meu. Quando eu cheguei nessa clínica, tinham 7 pessoas da minha cidade. Eu era o 8º. E nós estamos a 200 quilômetros dessa clínica. Então ela era meio que uma referência aqui entre o pessoal. Quando eu chego lá, esse menino, escutando essas coisas, né, de comparação, ele vira para mim e fala a frase que mudou o meu pensamento. Ele fala, olha, quem se compara não se aceita. Você não se compare ao outro para cá ou para lá. Se compare a você mesmo. E é aí que eu falo que é difícil a gente aceitar, porque quando eu me comparo comigo, eu vejo que eu não tenho nada para produzir, eu não produzi nada. E aí me vem a depressão, porque eu falo, caramba, 33 anos, não fiz nada da vida, estou internado com uma doença, vamos dizer assim, né, com um vício que a gente não tem referências de pessoas que fiquem bem, né? Porque as pessoas se escondem por vergonha ou porque vários motivos. E realmente a taxa é muito baixa. Então você olha e fala, cara, o que eu vou fazer agora? Se eu não conseguir fazer nada e eu não vou conseguir fazer nada. Então é muito difícil você acreditar na recuperação. É por isso que eu te falo que o teu trabalho é excelente, porque as pessoas conseguem ver um cara que foi dependente químico, é ex-dependente e está aí produzindo, está trabalhando, está vivendo. Né? Tem a minha história, que, poxa, fiquei por 17 anos ali e saí dali há 11, quase 12 anos, construí uma vida do zero. Né? Hoje eu tenho minha mulher, tenho minha filha, eu comprei minha casa, com muito esforço. Houveram pessoas que me ajudaram nessa caminhada, mas sempre vai ter alguém para te ajudar. Né? Se você não tem um pai que pode te ajudar, você tem um conhecido, você tem um amigo. Só que essas pessoas só vão te ajudar quando você valer a pena. Porque a gente tem que entender que a gente buscou a ajuda dessas pessoas na primeira vez e elas abriram a porta das casas e muitas vezes a gente roubou, a gente mentiu, a gente manipulou. Então agora é mais do que justo que essas pessoas não abram as portas. E falem, não, calma aí, eu te dei emprego na minha empresa, você me roubou. Agora calma, eu não vou te dar um emprego. Rouba os outros primeiro agora. Deixa eu ver se você tá bem. Quando o dependente ou ex-dependente consegue perceber que a briga dele não é com o mundo, ele consegue responder melhor a essa pressão. Porque ele sai da clínica querendo, a maioria que eu vi sair de comunidades, sai querendo provar para todo mundo a todo custo que mudou e quer ter as 1000 oportunidades e quer na ansiedade de se provar. Não existe isso. As coisas, elas se provam, são as tuas atitudes. Para que essas atitudes ocorram, é preciso que os momentos aconteçam. Então você tem que dar tempo para que esses momentos aconteçam.
né? Eu vou te contar um momento muito emblemático ali de quando eu voltei da clínica, que faz sentido com isso que eu tô falando. Quando eu saí da comunidade, meu pai falou, olha, vai morar com a sua irmã, porque tem uma estrutura melhor e você vai ficar com menos risco. E eu mudei na casa dela. Um belo dia, eu morava lá no fundo, a minha irmã deixava sempre um dinheiro embaixo da fruteira ali, coisa de 50, 30 reais. Um belo dia eu sentei para almoçar um sábado, minha irmã chega e fala pro meu cunhado, você viu o dinheiro que estava ali embaixo? Meu cunhado falou, não. Ah, você viu? Não, não vi, ninguém viu. Já gelei. Falei, pronto. Ô Flávio, você viu o dinheiro que estava? Não, não vi. Já fiquei com aquela sensação, porque já fica aquele clima, né? O dinheiro sumiu e o Flávio tá no meio. Ai, meu Deus. Eu fiquei o final de semana inteiro me corroendo. Ninguém falou nada. Eu é que ficava, né, me corroendo. Na segunda-feira, estamos sentados almoçando. A funcionária da minha irmã na época virou e fritou bife. Aí minha irmã falou assim, mas escuta, bife? Eu não tinha comprado bife. Ela falou, não, eu peguei os 30 reais que tinha ali embaixo e comprei. Aquilo tirou um peso do tamanho de um caminhão das minhas costas. E quando eu contei isso para minha irmã anos depois, ela falou, mas em momento nenhum a gente achou que foi você. Eu falei, pois é, mas eu achei que vocês podiam achar e já comecei a ficar preocupado e já comecei a ficar tenso. Só que essa oportunidade que aconteceu fez a minha recuperação ganhar mais força. Então, a gente tem que dar tempo para as coisas acontecerem. Senão ninguém vai dar a chance que a gente espera. Exatamente. Tem algum problema? Não, não. É que eu fechei um raciocínio. Eu estava tentando lembrar de outra coisa que eu estava querendo te contar. Entendi. Uma coisa que eu tenho visto bastante também é que as pessoas, elas têm uma dificuldade quando saem de poder... Quando sai, eu digo para quem ficou internado. Para quem não ficou, ele tá ali tentando sair e tal, e ele para de usar e, de novo, quer convencer e tal, e as recaídas começam a acontecer, porque eles ainda querem... A gente quer ser alegre, a gente quer ser feliz, né? Só que a gente não tem nenhuma memória recente de felicidade sem o uso da droga. Então, o que eu me propus a fazer quando eu saí da clínica? Olha, eu vou renovar as minhas amizades, então eu busquei um grupo de apoio, no meu caso foi a igreja, tá? Hoje eu não frequento mais, essa igreja fechou, mas eu criei muitos amigos ali, e esses amigos foram me criando memórias boas sem o uso de droga. Momentos que eu ia comer um lanche, dava risada, momentos que eu ia no aniversário de um, na casa de um, e ficava feliz. E vai desassociando o conceito de lazer e recreação de uso de substância, né? Você vai desvinculando. Exatamente. Esse é um caminho primordial para a gente trilhar no começo. Demora um pouco, mas não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho, é esse. É isso. Você não vai conseguir ir em 10 festas no mesmo dia, entendeu? Você vai ter que ir esse final de semana acompanhado. Ah, mas as pessoas estão me ligando com dúvidas. É óbvio. Você machucou toda a família, todo mundo vai ter dúvida. É justo que eles tenham. Você que está com vontade de se recuperar, atenda o telefone, explique para as pessoas, tenha calma você. Uma vez uma pessoa que eu tratava na comunidade, né, ele voltou de uma visita super ressentido com a família. Nossa, parecia que a família tinha, sabe assim, quem escutasse a versão do cara falava, nossa, que família lazarenta, né, vamos dizer assim, desculpa a pergunta, né, que família desgraçada. Mas não, então ele estava muito machucado porque a família não confiava, ele estava se sentindo traído, que a família... Eu falava, cara, para e pensa. Se uma namorada sua tivesse... Porque a família, né, falou para ele na visita, né? Olha, você mentiu, você roubou, você manipulou, você fez tudo isso. Entendeu? Aí o cara ressentido, porque ele estava mudando de vida. E a pergunta é bem simples, né? Você teve alguma namorada que mentiu para você? Você perdoou ela? Ou você nunca mais quer saber dela? Exato. É a mesma coisa.
Entendeu? E mesmo que perdoe, você fica quanto tempo jogando na cara dessa namorada sua? E não é nem só isso. Você vai perdoar imediatamente? Exatamente. Instantâneo? Exatamente. É só porque ela foi lá, tomou um banho. Vamos falar do nosso caso. A gente entrou na comunidade, tomou 5 banhos. No caso, a minha visita foi depois de 3 meses. Então, eu ganhei um pouco de peso, eu fiz a barba, cortei o cabelo, coloquei roupas limpas e fui para a visita. Nova. E óbvio que na visita eu quero ir embora. Eu conheço casos, porque com 1 ano e 7 meses, eu fiquei como monitor por um bom tempo também. Né? Depois que eu reconquistei a confiança, eu fugi da clínica, aí me encontraram, enfim, naquele período que eu dei trabalho, depois eu fui reconstruindo a minha confiança com eles. E fiquei de monitor um tempo. E eu via algumas coisas em visitas, tipo assim, o cara subir trocadinho com a Bíblia debaixo do braço. A comunidade que eu fiquei é evangélica. O cara subia para a visita com a Bíblia debaixo do braço. Ele voltava rasgando a Bíblia, jogando dentro do lixo. Tanto que a gente tinha uma brincadeira lá, né, entre os monitores, falava, vamos ver que hora que o lobo vai mostrar o dente debaixo da pele de cordeiro, né? Porque tomo banho, minha visita chegou, tô tomadinho banho, cheirosinho e tô subindo. A pele de cordeiro tá aqui. Vamos ver lá na visita quanto tempo demora para ele mostrar o dente, né, do lobo. Porque chega lá esperando que o pai e a mãe vai falar assim, vamos embora, meu filho querido amado. E chega lá, o cara fala assim, tudo bem? Como assim, tudo bem? Primeiro que o que era clássico, né, é que as famílias chegavam com bag de papel higiênico, que durava mais 4 meses. A hora que os caras viam o bag de papel higiênico, já surtava. Já ficava louco, porque já entendia que vai ficar. Mas, de novo, o que é isso? O cara não se entregou à recuperação. Né? E não existe recuperação se você não se entregar. Esse é o primeiro passo. Ninguém pode fazer a recuperação por você. Porque se fosse assim, você que é um cara que tem boa vontade, você teria pego 10 pessoas e tirado da droga por dia. Mas não depende de você. Depende da pessoa. E se ela não quiser, cara, não vai adiantar, não vai ter jeito. Então, a partir do momento que você quer e pelos motivos certos, né, você não está fazendo a tua recuperação para o teu pai, ou para a tua esposa, ou para o teu filho, porque essas pessoas, elas vão te trair em algum momento, elas vão te desagradar, elas vão te desapontar. E aí você, no momento que se desapontar com alguém que você está fazendo a sua recuperação para ela, o que você vai fazer? Você me desapontou? Você vai ver. E vai lá usar droga. Sabe o que ela vai ver? Ela vai ver a pessoa que ela ama se destruindo um pouco mais e voltando para a clínica. A vida dela vai continuar. Né? Eu fiquei quase 2 anos na clínica, meu pai ficou bem. Aliás, foram os melhores 2 anos dos últimos 17, né? Porque com 17 anos só dando trabalho, quando eu fico bem, agora, depois de 11 anos, que a gente reconstruiu uma história, mas antes não existia. Então, para eles, é até bom. Você quer dar trabalho? Vai dar trabalho lá na comunidade. Hoje em dia, essas comunidades involuntárias, elas ficaram mais difíceis o acesso, né? Não é mais só o psiquiatra assinar, agora depende de uma medida jurídica, enfim. Aí as voluntárias não pegam, porque o cara vai lá, toma 4, 5 banhos e já toma o chá de já tô bom, né? Ah, já tô bom, eu já vou embora aqui. Aqui eu não preciso mais disso. E vive se enganando, né? Se manipulando, que é o que a gente falou do vinho. Mas todo mundo consegue. Quem que é todo mundo, cara? Ah, mas o meu amigo lá usa droga há 15 anos. Peraí, deixa eu entender. É essa referência que você quer, mano? Você quer usar droga por 20 anos? Acha que tá tudo bem, né? Poxa, eu falo do alto do meu conhecimento, eu posso falar por mim. O que eu tinha não era vida, cara. O que eu tinha não é, mas não era nem um pouco. Porque o que eu conheço depois, né, tendo as dificuldades que a gente tem que levantar cedo, tem que trabalhar, né, tem que fazer alguma coisa da vida. Só que eu consigo olhar hoje para o sorriso da minha filha, cara, isso não tem preço. A minha filha me abraçar, a minha esposa confiar em mim, você entendeu? Não precisar ninguém estar aqui comigo, eu tô sozinho em casa agora, né? Minha filha e minha mulher foram no meu sogro.
Ninguém preocupado, né? Tipo, tá sozinho, ninguém preocupado. O que mais importa, às vezes, é você receber um telefonema e você olhar, hoje todo mundo no celular tem o identificador, né? E você olha no celular, tá escrito assim, família, né? É pai, irmã, e a pessoa vira, a hora que você atende, a pessoa fala assim, oi, tudo bem? Onde você tá? E você fala, oi, tudo bem, eu tô em tal lugar. Porque o onde você tá não é ofensivo. Porque ela não é aquela coisa de que você sumiu há 3 dias e a pessoa conseguiu falar contigo, falou, onde você tá que eu tô desesperada? Você tá acabando com a minha vida. O codependente, né? Tá acabando com a minha vida. Onde você tá? Você vai morrer, cara. Não, você pode atender normal. Onde você tava? Preciso cheirar a tua boca. Ninguém precisa cheirar a minha mão. Ninguém precisa vasculhar meus bolsos. Entendeu? E se vasculhar, por favor, né? Porque pode, de repente, eu ter esquecido um documento no bolso aí, você jogar no tanquinho e lavar. Então, não, essa sensação do entorno, né? Do em volta, esse silêncio, porque durante o uso de substância, vive, né? Você nunca está bem, você está sempre ansioso, é uma barulheira dentro da cabeça. Essa calma que a gente tem depois de parar com o uso, cara, isso não tem preço. Às vezes eu tô com insônia, não é por nada, é porque eu dormi demais de manhã, num final de semana, e não consigo pegar no sono à noite. Então, as disfunções do meu corpo não vêm mais através de uso de uma substância, né? E isso me ajuda imensamente, sabe? A construir, a estar bem no dia a dia, né? Só que, de novo, ninguém chega a 11 anos, como você tá, quase 12 que eu tô, do dia para noite são 11 anos, é dia a dia. Eu tive muito medo, eu tive muita incerteza, eu passei muito perrengue, assim, de preocupação, né? Teve momentos que eu tive dinheiro na minha mão, quando tinha uma herança da minha mãe que ficou nas mãos do meu pai, coisa de R$ 4.000, e ele comprou uma moto para mim. Então, beleza, até então, tudo bem. A moto tá aí, vai usando. Só que um belo dia ele me liga e fala: vem aqui. Eu fui. Vamos lá no banco comigo. Eu fui. Ele tirou R$ 4.000 e deu na minha mão. Ó, vai lá e paga a moto. Falei, como assim, pai? Mas o meu pai, ele não é um cara, ele tem 75 anos. A hora que eu falei, pai, mas você vai me dar esse dinheiro? Você não tem medo que eu faça alguma coisa? Ele falou, filho, o que eu podia fazer por você, eu fiz. Se daqui para frente você resolver tomar o caminho de novo das drogas, eu não posso fazer nada. A luta, eu não vou lutar a sua luta para o resto da vida. Eu fui com você até aqui. Daqui para frente eu te ajudei, eu te tirei do fundo do poço, né? Te ajudei. Agora você se vira. Eu não vou ficar o resto da minha vida me preocupando. Eu cheguei em casa, porque a moto era do meu cunhado na época. Eu cheguei em casa, virei para minha sobrinha e falei assim, ó, pega esse dinheiro. Cadê seu pai? Ah, não tá. Pega esse dinheiro aqui, tira de perto de mim. Ah, por que, tio? Eu falei, não, nem pergunta. Tira de perto de mim. Aí fiquei um pouco na sala, falei, cara, ainda não tá bom. Montei na moto e fui embora. Fui andar à toa. Por quê? Porque eu estava numa situação de risco. Eu tô na minha cidade, que eu sei onde tem tudo. Eu tô com um dinheiro volumoso. Eu não vou me arriscar. Você entendeu? Eu não vou achar que eu tô forte o suficiente. Eu não preciso. Eu não preciso provar para ninguém a força que eu tenho. Eu não preciso ir lá na boca, falar para os caras, eu não uso mais. Eu não preciso andar com amigos da ativa para negar, ficar negando. Não, obrigado. Não, não quero. Eu não preciso. Essa guerra eu não preciso lutar. Eu já tenho as minhas que eu preciso. Às vezes que bate as paranoias que a gente tem, né, os barulhos de carriola, eu já tenho que lidar com isso. Para que eu vou comprar outras brigas? Entendeu? Então, tudo foi sendo construído ao longo do tempo. Então, a palavra-chave para a minha recuperação, e se eu pudesse dar algum conselho, é paciência. Na essência da palavra mesmo. Paciência. Nada vai ser construído do dia para a noite. E não adianta você querer atropelar etapas. Vai devagar, vai com calma.
o lema do NA, né? É só por hoje. Você tem 24 horas para você vencer, bicho. Você não precisa vencer mais que isso. Vence essas 24, retoma o fôlego, vence mais 24, né? Tá desesperado? Liga para alguém de confiança. Não manipule a pessoa de confiança. Não vem falar que o teu amigo de confiança é o cara que usava com você. Isso não existe. Você entendeu? Crie novas pessoas, busque ajuda, né? Tem tanta gente aí, você faz um trabalho gratuito nos grupos, entendeu? Tem tanta gente ajudando, mas se comprometa, senão, bicho, senão você só tá se manipulando. O comprometimento é a base, né? Acho que em tudo, né, na verdade, mas acho que na recuperação, sem o comprometimento, eu acho que assim, eu vi pessoas, eu também sou de dentro de comunidade terapêutica, né? Uhum. Tanto a minha formação como profissional, como a minha formação como dependente químico de recuperação, foi tudo dentro de CT, né? Certo. Também dentro de grupo, mas principalmente de CT, né? E eu vi muita gente, assim, saber tudo de recuperação com 20, 30 recaída. Assim como eu vi gente semi-analfabeta que mal sabia ler um primeiro passo, que tá limpo até hoje. Uma capacidade de compreensão bem baixa, sabe? Que você tem que falar o básico, sim, assim, ó. Sim. Não adianta você filosofar muito sobre recuperação, porque a pessoa é muito simples, ela não vai entender. Então você tem que trazer conceitos básicos. Olha, evita bar, não vai no bar. Você tem que dar nome, né? Não adianta você falar de aceitação, de troca de lugares. Não adianta você falar assim, troca os lugares, as pessoas. Não, ó, aquele teu amigo cachaceiro, não anda mais com ele. Aquele teu amigo lá que fuma não anda mais com ele. Isso, então... É mais, assim, mais mastigado. Então, eu vi muita gente, assim, bem limitada, né? Dentro de CT e que conseguiu ficar limpo, entendeu? Porque não é o quão inteligente você é que faz você ficar limpo, ou o quanto você sabe de passo, de grupo. Não é isso que define se você vai ficar limpo ou não. É o seu grau de comprometimento com a sua recuperação. Então, às vezes, o carinha ali que, às vezes, não sabe, não entende nada do que você está falando, cara, ele vai na igreja todo santo domingo. Ele voltava para passar... Ele voltava todo mês na visita para passar para o psicólogo, exatamente como o psicólogo falou, porque a CT que eu trabalhava, a gente oferecia um atendimento psicológico pós-tratamento, exatamente para evitar que o cara recaia. Sim. Então, o que a gente fazia? Falou, ó, você terminou o tratamento, mas volta, vem uma vez por mês aqui, você passa o fim de semana aqui, você vai pescar com os caras, você joga bola com os caras, você passa... As suas amizades estão ali, né? Você escuta uma música, joga um baralho, passa o dia aqui, passa pelo psicólogo. Então, às vezes, aquele cara, naquela simplicidade, ele entendia esse conceito básico de recuperação, que é o comprometimento. Agora, o cara, às vezes, que era muito inteligentão, ele questionava tudo. Questiona demais. Decora fácil, decora tudo, e daí quer rebater, quer debater, quer ficar... E esse cara, às vezes, ficava indo e voltando, entendeu? Então, assim, não é o grau de conhecimento que define se você vai ficar ou não. É o quanto você está engajado. É o engajamento, né? Pelo menos é a minha opinião, né? Não, é fato. Pelo que a gente vê, né? Isso não precisa nem ser muito estudado. É você frequentar um pouco o meio que a gente frequentou, porque até um ano atrás, esse último ano foi mais complicado, mas até um ano atrás eu dava as palestras na comunidade aqui da cidade, né? Ia lá uma vez por semana falar com o pessoal. E aí você vê, você escuta as histórias, entendeu? E é isso aí que você está falando. As pessoas, o importante, você não precisa decorar nada, você não precisa se converter, você não precisa... Eu tenho um detalhe muito grande com esse lance da espiritualidade, porque o que eu vejo muito as pessoas fazerem é assim, se você, é a condição, né? Se você, então vamos lá, se converter, ou se você decorar os passos, ou se você frequentar a igreja católica, ou se você for no amor exigente, é a condicional, não interessa, não estou falando mal de uma religião específica, eu estou falando mal desse lado, não é nem mal, né? É posicionando esse lado espiritual. Quando você afirma que se você fizer A, você vai ficar bem, e as pessoas que estão na comunidade fazem A e não ficam, ela passa a desacreditar.
No caso das igrejas, se você se converter, Deus vai te tirar daí. Aí você fala, pô, eu estou num sentimento sincero de conversão, mas eu não consigo sair. Deus não me ama. Deus não me quer. Eu não tenho jeito. Exato. Aí, ou não funciona. E eu acredito em Deus, tá? Pelo amor dele. É que quando você condiciona assim, fica muito fácil. É mais uma transferência de responsabilidade. A sua liberdade depende dele. Depende de outro. Então, vamos lá. Deus criou a todos nós e estamos todos aqui. O livro azul está ali para todo mundo ler. Se você se empenhar na sua recuperação, essa ferramenta vai te ajudar. Aí vai depender de você. Imagina que você está num barco, no meio do oceano, e você tem 2 remos. Se você não remar, você não vai sair dali. Então, só depende de você remar. Você entende que você está em perigo, você está no meio do oceano, só que você está num barco. A tua vida está te protegendo, você ainda está vivo. Você é a única peça que não pode desistir dela. Seu pai pode desistir, sua mulher pode desistir, seus amigos, seus filhos, todo mundo pode achar que você é um caso perdido. Quem não pode achar é você. Porque se você achar, não adianta ninguém acreditar. Porque aí você vai ser, né? Porque enquanto eu quis ser o tranqueira da minha família, eu fui. Né? Enquanto eu quis meter o louco e pegar tudo que eu tinha e trocar e vender e usar droga, eu fiz. Você entendeu? As pessoas acreditando em mim ou não, eu estava me destruindo. Agora, quando eu passei a acreditar em mim e falar, não, peraí, eu preciso resolver minha vida. Então, esses comportamentos, esse conjunto de comportamentos que eu tenho, porque o uso da droga é a cereja do bolo. Existe um ajuntado de comportamentos ali, né, que vão te dificultar. Um grande exemplo são músicas, filmes. Então, mas você não pode assistir filmes? Quando eu saí da comunidade, estava muito recente, eu não assistia alguns tipos de filmes. A série aí do México, lá, Narcos, eu não assisti até hoje. Primeiro porque não me pega. Eu já vi umas coisas que, né, não preciso ver lá no filme. Mas não me teve interesse. Hoje, com 11 anos, eu poderia ver. Não vai me causar memória, não vai me dar gatilhos. Eu estou mais protegido. Agora, no caso recente, é mais complicado. Você tem hoje músicas de hip hop que falam abertamente de alguns usos de alguns tipos de droga. Eu evitei escutar essas músicas por muito tempo. Hoje não me incomoda se estiver tocando. Porque a hora que o cara fala que da hora esse momento que eu tô aqui usando tal coisa, eu falo, pô, não é não, da hora era o momento que eu estou com a minha família. Então eu consegui criar momentos felizes, sem o uso da substância. Se não, a hora que o cara fala, pô, que da hora o momento que eu tô aqui usando, eu falo, é verdade, minha vida é uma porcaria. Vai dar uma nostalgia, né? Vai dar nostalgia. Putz, olha lá que legal o cara, velho. Olha o cara lá, que legal. Você vai lembrar do momento, né? Eu ainda não tenho como competir, porque eu só tenho memórias ruins. Porque o começo da recuperação é muito difícil. E aí você tá numa bad violenta, porque você tá lá vivendo, que é outra escolha que eu fiz. Quando você começa a se recuperar, você tem uma escolha de que vida você quer viver. Você quer viver a vida do eu não posso ou a vida do eu não quero. Se você escolher a vida do eu não posso, você vai ser aquele cara... Você lembra do Lipe, do Leão da Montanha, aquela hiena roxa? Ó dia, ó azar, ó céus, ó não sei, o cara reclamão. Eu não posso beber, eu não posso ir na festa, eu não posso sair sozinho, eu não posso pegar dinheiro na mão. É a vida do eu não posso. Eu escolhi a vida do eu não quero. Olha só, eu posso tudo isso aí, cara. Eu posso sair de casa agora e ir lá na boca e encher o cu de droga. Desculpa. Né? Eu posso fazer isso tudo. Só que eu não quero. Eu não quero beber. Porque a bebida me transforma numa outra pessoa. Que eu já sei quem é e que eu não quero. Eu não quero usar mais substâncias porque elas me transformam em outra pessoa. Que eu não quero mais ser. Eu quero ser uma pessoa normal. Minha esposa brinca. Um dia eu falei para ela que eu virei coxinha. Porque eu
O drogado, ele é o loucão, né? Ah, esses coxinha aí. Falei, cara, eu virei coxinha. Ela falou, não, você não é nem coxinha, você é coxinha gourmet. De tão, né, não querer as coisas. Eu não quero ir pra balada, cara. Não tem nada lá que me agrada. Não quero. Eu tenho um negócio assim, eu costumo dividir a recuperação em 2 momentos, né? Eu vejo que acontece isso com muita gente. É o momento em que você faz uma força enorme para fugir de tudo que é da adicção, né? Você está fugindo da adicção. É o momento em que você está fugindo da adicção. Sim. E um segundo momento, que é quando você está buscando a recuperação. Acho que são 2 momentos diferentes. Esse eu não posso, que você fala, é quando a gente está naquela fase, que é os primeiros anos, né, em que eu estou fugindo da adicção. Então, é um momento em que a pessoa está o tempo todo com vontade, ela está o tempo todo fugindo de tudo, com medo de recair, com medo de droga, não pode ouvir música, não pode ver droga, não pode falar nada sobre droga. É um momento que muita gente... E, às vezes, esse momento, dependendo da postura da pessoa em recuperação, dura anos. Tem gente porque ela fica alimentando aquilo. Exatamente. O centro da vida dela ainda é a droga. Exatamente. Então, o que acontece? Tem pessoas que estão ao mesmo tempo que a gente, entendeu? De recuperação, e ainda está nessa fase. Num tipo sofrimento. Assim, eu não posso usar, eu tenho que evitar, porque a droga, droga. E ela não pula para outro momento. Que esse é o momento em que você... o momento dessa... que você foge da adicção, você vê um mundo de dificuldades. Entendeu? O momento da recuperação, que você passa de parar de fugir da adicção e buscar a recuperação, você sai desse mundo de dificuldade e começa a ver um mundo de possibilidade. Sim. É a maneira que eu vejo. Né? Então você para de ficar, nossa, a droga, porque eu tenho que fugir, eu tenho que evitar. Não, olha o mundo que se abriu agora. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo. Eu posso viver minha vida dessa maneira, eu posso viver dessa maneira. A droga me impossibilitava de fazer isso, agora eu posso. A droga, eu não tinha dinheiro para fazer isso, agora eu tenho. Então, abre a sua cabeça. Para mim, pelo menos foi assim. Então, hoje, a droga não me incomoda mais, igual você falou. Eu vejo alguém bebendo uma cerveja, às vezes, não me incomoda nem um pouco, porque a minha vida é infinitamente 1 milhão de vezes melhor. Eu posso fazer muita coisa sem beber. Então, eu não, além eu não fujo mais da adicção, também não vou atrás dela, porque eu não sou louco. Exato. Não, eu não sou louco. Um ponto muito importante é aquele história, da guerra que eu vou levar. Eu conheço a minha história, mas eu não fujo mais. Eu parei de fugir da adicção porque ela não me bota mais medo. Sim. Entendeu? Eu respeito ela. Eu respeito ela, por ela. Mas eu não tenho medo dela. Não tenho mais medo. Por quê? Porque a minha vida hoje é infinitamente melhor, é cheio de novas possibilidades, tem muito mais oportunidades do que dificuldades, embora tenha dificuldade, porque a vida todo mundo tem, mas hoje eu vejo muito mais oportunidades do que dificuldades. Sim. Então eu parei de ficar fugindo da adicção, né? Exato. Esse eu acho que o mais importante, várias coisas são bastante importantes, né? Uma delas é a mudança na mente. Porque, vamos lá, se você precisar se tratar contra uma droga, em 30 dias, 40 dias, teu corpo está livre. O teu corpo está limpo. Desintoxicação acaba. E aí, nessas comunidades com sonoterapia, que foi o meu caso, 30 dias de remédio. Quando eu saí do remédio, eu já não precisava mais da droga. Mas existe a maldita dependência psicológica. Essa sim, essa pode arrastar por anos, né? Exatamente. Então esse combate, esse fortalecimento na mente é que ele é importante, desde o começo. E a mente, ela é como um músculo. Você tem que exercitar, você tem que se firmar, você tem que fazer... Eu vou falar o que eu faço, né? De tempos em tempos... Já foi mais curto o tempo. Hoje em dia demora um pouco mais. Mas assim, não passa de 6 meses. Eu sento no meu cantinho ali escuro. Minha esposa até sabe. Quando eu vou pro meu canto ali no quarto, apago tudo. 7 horas da noite, ela fala, já sei. Tá com teus barulhos, né? Vai lá se resolver. Eu vou lá, fecho tudo, fico quieto. E eu fico pensando. Me comparando comigo. Ó, onde que eu tô?
que eu estou aprontando, o que eu estou querendo, para onde eu estou caminhando, onde isso aqui vai me levar, né? Onde que eu estou ferrando tudo. A culpa de tudo é minha. A culpa da minha vida é minha. Se eu errar ou se eu acertar, a culpa é minha e os parabéns são para mim. Porque depende só de mim. Graças a Deus que a minha dependência depende de mim. Porque já pensou? Se dependesse de alguém, né? E aí a pessoa tá brava comigo hoje e me faz usar. E aí eu não quero. Exato. Ou até vamos até mais longe. Se a minha recuperação, as instituições, os grupos são instrumentos que me mostram o caminho, né? A terapia. Ferramentas. Mas se eu dependesse deles, eu não ia sair de um consultório de psicólogo ou de uma comunidade. Exato. Que bom que depende da gente. Isso eu escutei de uma psicóloga na clínica. Eu cheguei para ela morto quando eu resolvi começar a me recuperar. Aí eu tava acabado, né? Porque eu tinha acabado de fugir, meu tratamento zerado, enfim. Aí eu virei para ela desanimado e falei assim, olha, acabou tudo para mim, né? Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não fiz nada de bom, olha a minha vida, 33 anos, eu não construí, eu não fiz nada, eu só fiz merda, eu acho que eu vou morar aqui na comunidade o resto da vida, porque assim pelo menos as outras pessoas têm paz, né? Eu já não dando trabalho já tá bom demais, porque eu só dei trabalho até hoje. Ela falou assim, pois é, a culpa disso tudo aí é tua. Ó quanta merda você fez, a culpa é toda tua. Aí eu, né, nossa, moei. Ela falou, agora eu vou te dar uma notícia. Para sair daí, a culpa também é sua. Então não depende de ninguém. Depende só de você. E isso é o melhor da vida. Porque o ser humano comprometido... Irmão, o ser humano foi para a Lua. Cara, tem pessoas que eu conheço que saíram de uma situação de pobreza enorme, que não tinham o que comer. Um cara que trabalha comigo hoje, entendeu? E ganha hoje muito bem, obrigado. Tanto que ele falou, cara, eu não preciso de tudo isso para viver. Né? Não é também 100 mil, não, mas eu digo, perto do que ele ganhava, trabalhava em 2 empregos e tal, nunca usou droga, passou fome, entendeu? Tem uma história difícil. Só que olha onde a perseverança levou ele, só dependia dele. Então, eu sei que tem muita gente que assiste teus vídeos e que tem muitas dúvidas, porque muitos estão no começo. E essas dúvidas, elas vão te consumir. Esquece essas dúvidas. Você só tem que se preocupar em não usar droga. Não tem que se preocupar com mais nada. Como é que vai ser daqui 2 anos? Como é que nada? Senta, que nem eu falei que eu faço. Projeta o teu futuro. Para que esse futuro seja bom, você não pode usar. Então pronto, não use. Faça de tudo. Chame ajuda, peça, grite, esperneie. E principalmente, quando você está no foco de se recuperar, chama as pessoas, tenha uma conversa sincera. Eu tive que conversar com meu pai e ensinar para o meu pai quem eu era sem a droga. Ó, você tá vendo esse jeito acelerado de falar? Você tá vendo esse jeito de ter 20 ideias na cabeça e não concluir nenhuma? Você tá vendo essa bipolaridade que eu construí, que eu adquiri, porque eu levei a vida a 360 por hora e agora eu tenho que andar no limite? Eu sou assim, pai. Não pense diferente. Eu sou acelerado, eu sou inconstante, eu sou irritado, eu sou bipolar, eu sou. Só que eu tô aqui de peito aberto pra gente construir uma vida juntos, né? Meu, as pessoas têm que saber. Minha esposa, quando eu fui me casar, eu falei, eu sou 14 anos mais velho que ela. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você tá aí com 22. Então tá. Eu não vou pra balada, tá? Eu não vou pra festinha. Eu gosto... O que eu faço é comer. Então, se eu puder ir num restaurante, eu vou. Se eu não puder, eu não vou. Eu fico em casa. Eu gosto da minha casa, né? Eu tenho coisas que me mantêm aqui. Então, eu gosto de jogar online. Eu gastei aqui com o computador. Se não, tem aí videogame de R$200 também. Então, dinheiro não impede, tá? Não é a balança. Eu me construí, eu me cerquei de coisas que eu gosto de fazer. Eu comprei livros, você entendeu? Quando eu não tinha muita condição de comprar nada, eu fui comprar outras coisas que eu podia me distrair, entendeu?
E aí eu falei para ela, olha, eu não saio. Ela falou, mas eu também não gosto muito. Eu falei, porque é um negócio que depois você vai me cobrar. Poxa, a gente não vai numa baladinha. Eu não vou, eu não sou esse cara. Se é esse cara que você está procurando, procure outro. Ela, não, mas eu também não gosto. E aí realmente não gosta porque a gente tá junto há 8 anos, né? Então, você tem que saber quem você é, para você poder posicionar as pessoas do lado. Ó, eu sou inconstante, toma cuidado, não deixa dinheiro perto de mim. Você tem que colocar alguns filtros contra você. Você entendeu? Ó, se você vê que eu estou precisando de ajuda, meu padrinho no NA é esse cara aqui. Ou o pastor da igreja, ou o presbítero da católica, ou alguém. Quem me ajuda é esse cara aqui. Se você vê que eu estou aqui manipulando, chama esse cara, me ajuda. E principalmente, né, se puder, psicólogo. A minha psicóloga é um anjo que Deus colocou na minha frente, porque além de tudo ela trabalha com drogadependência. Então ela tem mais jeito, né? Existem ótimos psicólogos, mas que não conseguem lidar com a nossa manipulação, né? E ela consegue. Então ela vai lá, ela fala: não, pode parar, que você não é bonzinho desse jeito aí, não. Você tá metendo louco. Onde você quer chegar com isso aí? Então, se puder, busque ajuda profissional. Peço até desculpa, eu tô saindo do Covid, por isso que a voz às vezes... Você tá com Covid, pessoal? O Flávio tá meio com Covid, tá se recuperando bem, graças a Deus, né, Flávio? Foi essa variante mais tranquila. Graças então, a Deus. Ótimo. Que bom. Vamos lá, vamos ver umas perguntas aqui. Um abraço aí para Bernardino de Campos, Ceará. Que cidade você é, Flávio? Catanduva, né? Catanduva, interior de São Paulo. É perto de, eu acho que eu conheço Aracanguá. É perto aí, né? Ó, eu tô a 50 quilômetros de São José do Rio Preto. Então, é perto. Catanduva. Noroeste paulista aqui. É perto, pra frente de Lins, né? Eu tô pra cá, né? Eu tô pra cá. Nós estamos assim. Eu fui aí para Aracanguá, eu entro em Catanduva. Mas que cidade que você é? Eu sou de Piraju, mas eu moro em Avaré. Tá. Você tá no Sudoeste paulista. Sudoeste. No noroeste. Eu tô na outra ponta, na parte de cima. Tô no noroeste. Tá perto de Bauru. Perto de Bauru, Botucatu. De Bauru, Botucatu, Jaú, Novo Horizonte. Aqui é essa região, né? Vamos lá aqui. Ceará, ó, tem Ceará aqui hoje. Bernardino de Campos aqui perto. Cuiabá, Mato Grosso. Vamos lá. Rosivaldo. Tão bacana aqui, ó. Meu pai passou 20 anos na Cracolândia e conseguiu se libertar. Tá vendo? Não, depende do momento que ele quer. Né? Precisou de 20 anos, eu nunca tive recaída. Mas isso não me dá mais força ou menos força. É um caso, né? É o meu caso. Não dá para comparar com ninguém. Alguém tem grupo do WhatsApp para ajudar? Ô, Jackson, o grupo tá você entra na minha lista de transmissão, o link está na descrição aqui do vídeo, que eu te mando o link do grupo, tá ok? O Luciano também, ó. O grupo do WhatsApp é gratuito, é só você pedir a lista de você entrar na minha lista de transmissão que eu mando para você. Não tem perguntas, pessoal? Eu vou aproveitar, Rodrigo, e deixar aqui quem quiser falar comigo e tal. É mais fácil pelo Instagram, né? Porque o meu WhatsApp eu uso muito para o trabalho, às vezes eu desligo. Então, é mais complicado. Então, o Instagram é @Flávio Godella. Me acha lá no Instagram, Flávio Godella. Flávio Godella. @Flávio Godella. Mandei aí, ó. Ver se eu pego o link aqui também, que às vezes fica mais fácil. Como lidar com a recuperação em meia dívidas com a agiota? Aí olha,
esse tipo de coisa, como oferece risco, né, de vida até, tem que pagar a dívida, não tem outro jeito, né? Se afastar por um tempo até conseguir a dívida, o dinheiro da dívida e pagar a dívida, né? Eu diria que é um passo. Imagina que você tem um novelo, né, de lã ali, tudo embrulhado. Você tem que desfazer aquilo. Você precisa Exatamente, começar. né? Você precisa pegar a ponta e começar. Inclusive na comunidade, a gente sempre, tanto como profissional e como interno também, né? A gente estudava bastante a reparação de danos, e essa era uma dúvida muito grande, né? Existem danos que você não vai conseguir reparar, que são impossíveis. E existem danos que, para sua vida continuar, depende da reparação. E aí é complicado. Entendeu? Exatamente, porque tem coisas que não vai ter como você pôr uma pedra em cima. Você precisa resolver, porque a sua vida depende disso. E tem coisas que não é uma desculpa. Né? Não adianta. Dívida com, por exemplo, era muito comum dívida com traficante, dívida com agiota. Esse tipo de coisa, a continuidade da sua vida em recuperação vai depender de você resolver isso. Sim. Não tem como. É diferente, por exemplo, assim, eu fiz muito mal para uma pessoa. Eu não vou nem falar com ela, pedir desculpa, fazer reparação, porque eu posso lá falar com ela, ela ficar pior do que o dano que eu já... Então eu não vou nem mexer. Mas pagar uma dívida, por exemplo, eu preciso fazer isso. Não dá para deixar de fazer, entendeu? Eu fiz isso. Quando eu me mudei lá para esses predinhos, eu tinha uma moto financiada e eu dei ela lá no tráfico e eles não pagaram, lógico, que cabeça que eu tenho, né? E aí, quando eu voltei, não era com o traficante a dívida, até porque as que eu tinha com os traficantes, eles meio que perdoaram por conta da minha conversão. Mas aí é caso a caso, né? Mas esse cara da moto, ele me procurou um dia, porque ele tava com o documento, o nome dele todo ferrado. E aí eu falei pra ele, cara, eu comecei a trabalhar agora, eu tô namorando, eu tô ganhando R$1.100. Era um salário mínimo, hoje não é, era uns 700 na época. Eu consigo te pagar R$100. Pô, mas vai demorar muito. Eu falei, cara, é o que eu tenho, eu não consigo mais, porque eu não vou mentir para você, falar que eu vou te dar 500, porque eu não vou. Eu vou esse mês eu te dou, mês que vem eu sumo. Então, R$100 por mês eu consigo. Fizemos um acordo, eu demorei pra caramba, mas eu paguei. E isso ajuda também na construção do caráter novo, né? Da nova pessoa que você está se tornando. Assumir as consequências. Aí, o pessoal aqui de Londres, ó. Americana, Piracicaba, Joinville. Gente do mundo todo, até em Londres aí, ó. Tá vendo? Nossa, tá vendo? Americana eu tenho parentes em Americana, hein? Americana, perto de Campinas, Joinville, Santa Catarina. Piracicaba é aqui perto também. Piracicaba não é muito longe, não. Do lado de Americana ali, né? Perto de Americana. Bacana demais, cara. É o que eu falei lá na entrevista. A ideia, contando a minha história, é porque as pessoas precisam ter referência de que dá certo. Dá certo. O Rodrigo tá aí há 11 anos, eu tô há 12. É que tem gente que conta mal, como eu tava falando. O cara vai contar que tudo torto. Ele fala, pô, mas eu tô aqui só por Deus. Ele não consegue explicar. Entenda que às vezes ele não vai conseguir. Mas se você encontrar uma pessoa com câncer, você vai falar para ela assim, cara, calma, Ana Maria Braga saiu, a fulano saiu, ciclano saiu, o parente do vizinho ali saiu. Então você se anima, né? Porque você fala, poxa, pode ser que eu também consiga. Agora, a droga, você escutava assim, ih, acabou, velho. Qual que eram os 3C? Cadeia, caixão e clínica, né? E clínica. Olha que jeito que você quer recuperar alguém falando que, mano, acabou, não tem jeito. Nem Deus dá jeito. Pô, você precisa ter mais histórias, né? Você precisa ter mais histórias. Tem que ter uma visão mais otimista da vida, né? Você só tem essa, cara. Imagina que você só tem essa vida. Você tem que remar, velho. Você não pode abandonar. Uma pergunta. O medo da recaída o tempo inteiro é normal? O que você acha, Flávio? Eu acho que existe fase. A gente tem muito medo no começo. Eu tive muito medo. Eu ficava me policiando. Só que esse medo eu vou me acostumando a desviar. Eu vi uma live tua que você fala de, olha, você vai percebendo que tá aqui,
desvia, você não enfrenta daqui para lá, não tenha medo de correr do lugar, de falar, não, mano, já deu para mim. Houveram momentos que eu estava pensando na recaída e eu resolvi não sair de casa. Só que na minha visão é natural que você aprenda a lidar com ela e mantê-la num lugar de respeito, mas sem o medo, né? Eu acho fortalecido. Eu acho que exatamente, concordo. Eu acredito que assim, no começo o medo é normal, né? No começo então, dá esse muito. Medo, esse medo, eu acredito que ele tem que se converter em prudência. Isso. Porque o excesso de medo, ele produz recaída. Porque aí você tem tanto medo. É um sentimento que diminui a sua qualidade de vida. Você não pode viver a vida inteira com medo. Eu comparo muito com a piscina. É uma vida muito infeliz, né? Você viver a vida inteira com medo, eu acho que é uma vida muito triste. Entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que você tem que transformar esse medo em prudência, que é o quê? Eu não brinco com a minha adicção, mas eu vivo tranquilamente, porque senão você fica paranoico, que é aquilo que a gente estava falando, você fica fugindo da adicção o tempo todo. Tudo e uma hora você não vai aguentar. Droga, uma hora você não vai aguentar. Tudo você entra num movimento paranoico de que tudo você acha que vai te levar a recaída, tudo é perigoso, tudo é... Aí você perde, você deixa de viver, entendeu? Então, assim, você precisa ir transformando esse medo em prudência, né? Tipo assim, porque também a ausência do medo, ele vai gerar em mim arrogância, autossuficiência, vou me envolver em risco, entendeu? Então, assim, quando eu não tenho medo também, eu falo, eu sou o cara, entendeu? E não é. Então, assim, acho que a prudência seria a melhor coisa, né? Porque, tipo, ela não te paralisa como medo, mas não te deixa negligente com a sua recuperação também, entendeu? Você quer uma analogia boa? Uma analogia boa é o mar. Imagina que você não sabe nadar. E aí você mas mora na praia. Você vai começar a frequentar a praia, você vai ali com boia, você vai com colete salva-vidas, mas você vai aprendendo a nadar. Você não vai deixar de entrar na água, né? Você não vai deixar de entrar na água. Só que vai chegar um momento que você consegue ficar até num certo ponto sem a boia. Beleza. Exatamente. Só que dali pra frente você não vai. Entendeu? Ninguém sai nadando no mar aberto. Exatamente. Você vai até um ponto. Você vai até um ponto. Então você vai conhecendo os seus pontos pouco a pouco. Primeiro você chega cheio de parafernália para não morrer. Depois você vai, né? Que no mar, né? Perfeita analogia, né? Existem, assim, você pode entrar no mar, você não precisa fugir do mar, né? Então, você pode muito bem nadar, você não precisa evitar nadar por causa de medo, então você pode. Mas você nunca vai poder fazer certas coisas no mar. Existem coisas que você nunca vai poder fazer. Exato. Tipo, nadar perto das rochas, nadar em alto mar. Você nunca vai poder fazer isso, porque é super arriscado. Na quebrada da onda. Na recuperação é a mesma coisa. Vai ter coisas que você vai poder fazer porque não oferece um risco depois de um tempo que você tem prática da recuperação. Assim como tem coisas que você nunca vai poder fazer. Sim. Entendeu? Perfeito. Por exemplo, vou explicar. Às vezes eu vou na casa dos meus familiares e eles bebem. Certo. Não me incomoda, entendeu? Não me incomoda, não faz mais, assim, não me incomoda mais a bebida, não me dá vontade, entendeu? Só que eu nunca vou entrar num bar, num boteco, né? Não às vezes numa lanchonete, alguma coisa, e vou ficar lá batendo papo pro ar, jogando sinuca. À toa, né? À toa. É uma coisa que eu nunca vou fazer. Entendeu? A não ser que eu tiver recaído. Mas em recuperação do jeito que eu sou, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou ir numa biqueira. Eu nunca vou ir numa... Entendeu? Exatamente. São coisas que, assim, você faz que não oferece risco, mas tem coisas que eu nunca vou fazer. Entendeu? No meu tempo de igreja, os caras viravam para mim e falavam assim, mas como que você não vai evangelizar lá? Eu falei, cara, eu não sou essa pessoa aí, não. Eu não vou lá, não. Ah, mas o cara que tá lá tá precisando de você. Amigo, vai alguém. Eu entendo que alguém tem que ir, mas não sou eu, não. Não tem nada para fazer lá, não, cara. Exatamente. Eu sei do meu local. Ah, mas fulano usou e vai. Ah, parabéns para ele, velho. Eu não sou ele. Eu não vou, não. Né? Exatamente. Então tem coisas que não dá para fazer mais, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Como ver o link do WhatsApp? Então, está na descrição do vídeo. Está escrito, participe da nossa lista de transmissão. O link está na descrição do vídeo, tá? O que mais aqui? Já deu 1 hora. Vamos ver uma última pergunta. Se ficou dúvidas, procure o Flávio no pessoal, né, Fábio? No Instagram ou no meu WhatsApp, tá? Sem problema. Vamos ver aqui.
Aqui, ó, se seus amigos mais próximos são usuários, mesmo você gostando deles e ainda assim indicado se afastar, o que você acha, Flávio? Totalmente. Totalmente, né? Totalmente. Não tem desculpa. É mais uma desculpa que a gente quer pôr pra gente. Ah, mas ele é meu amigo há tanto tempo. Ah, cara, infelizmente vocês tomaram vidas diferentes. Ele ainda tá usando e você tá se Exatamente, exatamente. É tudo questão de escolha, né? Sim. Eu sempre falo assim, ó, não existe como, aí entra o conceito de renúncia, né? Não existe como você ir para o ponto B sem deixar o ponto A, meu amigo. Não tem. Você contraria até a lei da física. Não tem como um corpo estar em 2 pontos ao mesmo tempo. Ou você está num ponto ou você está no outro. Esse é o conceito, né? Que eu levo assim, é um conceito da física, né? Mas é um conceito que explica muito bem a mudança de recuperação e a renúncia. Não tem como você querer estar no ponto B e estar no ponto A. Não tem como você querer parar de usar e, ao mesmo tempo, estar com pessoas que usam. Não faz sentido. Né? Não querer usar e estar em lugares onde as pessoas usam compulsivamente. Né? Então, sempre quando você escolhe partir do ponto A para o ponto B, você tem que deixar o ponto A. Ou seja, se você escolheu a recuperação, você vai ter que deixar a adicção. E eu posso fazer só uma vírgula rápida? Tudo no começo da recuperação parece que é eterno. Parece que vai ser eterno. Eu nunca mais vou poder andar com meu amigo. Putz, nunca mais é muito tempo. Eu tenho amigos de ativa ainda hoje. Tenho grupos, né? Que eles não falam das ativas. Eu já fui na casa desses caras no dia certo, no momento certo, no horário certo, com a turma certa. Eu não deixei de tê-lo como amigo, só que eu me protegi para frequentar essa amizade. Foi depois de alguns anos e foi assim, mano, vem você aqui em casa. Mas vem são, hein? Vem são, então, faz aquela brincadeira, né? Eu fiquei muitos anos sem... Exatamente, eu fiquei muitos anos sem ver meus amigos e andar com eles. Até hoje, eu não ando mais com amigos da adicção. Mas às vezes eu vou para minha cidade, daí você sai à noite para comer alguma coisa, e eu acabo vendo eles. E eu converso com eles. No ambiente social, isso não é um risco, depois que você está muitos anos de recuperação, porque quando você não está muito seguro ainda, é bom evitar a todo custo. Eu evitei durante muitos anos, para hoje eu ver eles na rua e isso não ser mais um risco para mim. Sim. Por quê? Porque lá no começo, qualquer convitezinho eu posso fraquejar e aceitar. Hoje não, eu vejo eles, eu converso com eles, eles sabem que eu mudei, que eu não quero mais, que eu não uso mais, então ninguém já me chama para mais nada. Isso é o mais importante. Eles sabem. Eles entenderam, que ninguém me chama para mais nada. Então eu vejo, converso, bato um papo ali de 5, 10 minutos e acabou. Mas isso, como você falou, é um tempo. É muito tempo que precisa. E no começo, você tem que estar disposto a se afastar. Não tem como alguma mudança acontecer se não houver renúncia. E é isso que, às vezes, o dependente tem dificuldade de aceitar e ele não quer. Ele quer viver os dois mundos, o lado bom dos dois mundos. Não vai dar certo. Ele quer viver o lado bom da adicção, mas sem ter os custos, né? Então, eu quero poder continuar andando com meus amigos, eu quero poder tomar minha cervejinha controlada. O que eu não quero é que a minha vida saia do controle e eu tenha todo aquele sofrimento que eu tenho. Mas não existe como, né? Você ainda não está em recuperação. Você ainda está passando um pano, né? Como. A pessoa ainda está passando um pano para ela mesma. Entendeu? Isso não dá certo. Então, já estamos com 1h10. Normalmente a live nossa é 1 hora. Eu queria agradecer, Flávio, a sua participação. Tenho certeza que ajudou muita gente, foi muito rico, tá? Você compartilhar sua experiência. Fica aí o convite para uma próxima vez. O canal está sempre de portas abertas, sempre que você quiser. É só você dar um alô lá no WhatsApp, a gente marca outro. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Sim. Certo? Segue o Flávio lá, @Flávio Godella no Instagram, tá, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer diretamente com ele, né, Flávio? Pode fazer. Eu deixei o link aqui da minha entrevista, lá tem um pouco mais de coisas que eu falei. Eu vi aqui, teve alguém perguntando, esqueci de falar para você, foi bom você lembrar. Alguém perguntando no podcast que você fez. Chama Lifestyle Podcast. Lifestyle.
lifestyle. Então, o dia que você mandou, eu vi, até o jogador da seleção fez o podcast lá, cara, eu vi. Ele é o Alexandro, lateral da seleção, ele lateral, é daqui de Catanduva. E um deles ali, o rapaz que me entrevista, é irmão dele. Né? Cara super gente boa, Alexandro também. Entendi. Pessoas que nunca se envolveram, saíram de um mundo bem pobre, um bairro pobre, e conseguiram aí o sucesso. Eu vi mesmo, falei, esse podcast é bom, porque tem o Alexandro, o cara da seleção lá. Meu. Tá tomando forma. Então. E lá tem algumas entrevistas bacanas também. Quem puder dar uma conferida. Mas o que eu tenho a dizer, meu amigo, é isso. Muito obrigado pela chance. Né? Imagina, essa história ela tem que ser contada, a minha, a sua, das pessoas que conseguem, para criar um movimento aí de que as pessoas possam falar, não, é difícil, é muito complicado, mas é possível, tá? Meus contatos estão aí, meu Instagram tá aí, quem quiser me seguir lá, mandar um DM lá, a gente tá aí para ajudar. Quanto ao convite aqui, assim que a gente puder, dá um tempinho, a gente volta a falar. Coisa que eu mais gosto de fazer na vida é falar. E falar com o propósito de ajudar o outro, puxa, aí fechou. Juntou muito agradável. Perfeito. Então tá bom, então, Flávio. Pessoal, obrigado pela participação, tá? Então, até terça-feira tem vídeo no canal. Quinta-feira, live de prevenção da recaída às 8 horas, como de costume, certo? Uma excelente semana para todo mundo e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.